Show de bola. Então, veja, a gente fez, né, essas questões aí, questões importantes. Agora eu vou pegar aqui uma dessas duas. Pode ser a 4, pode ser a 8, que é a questão do trem atravessando um túnel, do caminhão atravessando a ponte, enfim. Como é que a gente faz isso, galera? Qual é o raciocínio? Prestem atenção. O raciocínio nesse tipo de questão é o seguinte. Vamos lá. Imagine que, imagine que, nossa, Gustavo, como tá troncho? Tá nada? Tá nada? Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, tá certo? Eu tenho aqui um trem. Aí eu tenho aqui o trem. Tá aqui o nosso trem. Beleza? Tá aqui o nosso trem. O trem tá vindo, faz fum, fum, show. Aí aqui vai ser o quê? A entrada do túnel, por exemplo. E aqui vai ser a saída do túnel. Tudo bem ou não? Fechou? Tá claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Meninas? Não. Não. Muito bem. Aí veja, imagine que Clarinha é a motorista, não, trem não tem motorista, trem tem maquinista. Clarinha tá aqui, ok ou não? Ela é a maquinista do trem. Ela tá aqui. Aí o que que acontece? Esse trem, ele vai ter um certo comprimento, que é o tamanho do trem. Ok ou não? O Uhum. trem vai ter um certo comprimento, que é o tamanho do trem. Beleza? E a ponte também tem aqui um certo comprimento, que é o tamanho da ponte. Beleza ou não? Ou do túnel, enfim, sei lá, tanto faz. Dá no mesmo, é o mesmo raciocínio que eu quero mostrar para vocês. Então aqui é o tamanho do trem e aqui é o tamanho do túnel ou da ponte, sei lá. Beleza. Vê, você tem que ter um cuidado aqui, porque imagine, Clarinha é a maquinista. A gente viu que é maquinista, né? Que o trem tem, chama maquinista. Então imagina aqui, ó, Clarinha é a maquinista do trem, certo ou não? Clarinha é a maquinista do trem. Clarinha é a maquinista do trem. Veja, hoje eu não estou conseguindo arrastar o corpo de Clarinha junto. Que pena. Tem nada não. Tem nada não. Vai ficar o corpo de Clarinha lá, mas isso não vem ao caso. Ó, se o trem, vamos supor, o túnel tem 500 metros de comprimento. Se o trem andar 500 metros, coitado de Clarinha, ele atravessou completamente a ponte, o túnel, ele atravessou? Não. Ó, por exemplo, Clarinha está aqui, ela andou 500 metros, está Clarinha andando, só a cabeça vindo. Andou 500 metros, atravessou? O trem atravessou? Não, porque ainda falta toda essa traseira do trem passar para poder atravessar completamente. Então, o que é que está em pauta nesse tipo de questão? O que está em pauta nesse tipo de questão? O que está em. Ó, aqui, apontando aqui, beleza. E o que está em pauta nesse tipo de questão é o seguinte: é que a distância percorrida, a distância total percorrida, tem que ser sempre o tamanho do trem, mais o do túnel, o tamanho do caminhão, mais o da ponte, enfim, sempre, sempre, porque eu vou querer atravessar o negócio completamente. E nessas questões, o corpo deixa de ser um ponto material e torna-se um corpo extenso, porque as dimensões do corpo são relevantes frente ao deslocamento que ele vai efetuar. Na maior parte dessas questões, o corpo está em movimento uniforme, mas poderia estar em movimento variado, sim. Se estivesse em movimento variado, quando eu fosse fazer o sorvetão ou o torricelli, aquele ΔS que aparece teria que ser o tamanho do trem, mas o do túnel. Mas como aqui, em muitas questões, vai ser o movimento uniforme que esse trem vai estar passando, então, para resolver essa questão, basta utilizar a fórmula do Davi. Quer dizer, a forma do Deus vê tudo, né? Ou do Davi totalmente velocista. Beleza. Show de bola. Pode ser, ó. Distância, velocidade e
tempo, não é? Então, o que que acontece? Como o movimento é uniforme, tá? Como o movimento é uniforme, então, assim, você pode usar essa expressão, sim, beleza. Mas entendam uma coisa: essa distância aqui, independente se é uma distância que eu tenho ou que eu vou encontrar, independente de qualquer coisa, essa distância, mesmo que seja que eu tenho ou que eu vou encontrar, que eu vou descobrir, enfim, essa distância que está aqui do Deus vê tudo, que distância é essa? Essa distância é o trem mais o túnel. Vocês não podem esquecer disso. Independente se eu vou usar, se eu tenho a velocidade e o tempo que eu vou achar isso que eu achar é a distância total. Ou se eu for usar essa distância e tendo um tempo para achar a velocidade, por exemplo, se eu vou usar essa distância, quando eu for botar aqui, tem que ser distância total, sempre. Então, considerando isso, levando isso em consideração, questão de número 4, por exemplo. Um trem viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante de 10 metros por segundo. Calcule o comprimento do trem, sabendo que ele leva 15 segundos para atravessar uma ponte de 60 metros de comprimento. Então, veja, ele deu a velocidade, que é 10 metros por segundo, e ele disse que o tempo que leva para atravessar completamente é de 15 segundos. Então, pô, se eu tenho a velocidade e o tempo, eu vou achar a distância. Mas aquela distância que eu vou achar é a distância total. Então, essa distância total é de 150 metros. Só que a distância é a distância total, é o trem mais o túnel. Como a ponte e o túnel tem 60 metros, então o trem tem 90. Resposta: 90 metros. Fica fácil a questão. Beleza? Tá claro isso, meninas? Sim ou não? Aham. Muito Sim. bem. Questão 8, ó. Questão 8. Qual o tempo gasto para que um trem de metrô de 200 metros de comprimento, com movimento uniforme com movimento uniforme e velocidade escalar de 180 km por hora, atravesse um túnel de 150 metros de comprimento? Então, veja, preste atenção. Aqui já foi diferente. Ele deu o tamanho do trem e deu o tamanho do túnel. 150 metros ali embaixo, ó, lá embaixo, ali no lado esquerdo. Então, veja, a distância total aqui percorrida, essa distância total é de 350 metros. E essa velocidade, ó, se fosse 360, quando tu dividir por 3,6, o número de cima é 100 vezes maior que o de baixo. Então, se fosse 360, daria 100, para quando fosse dividir por 3,6. Mas como é 180 é a metade, então vai dar a metade, vai dar 50 metros por segundo, ok ou não? Aham. Aí, se eu tenho a distância e a velocidade, eu posso achar o tempo. Agora, lá no Deus vê tudo, mais uma vez eu repito, na hora de fazer o Deus vê tudo para achar o tempo, aí o tempo é a distância para a velocidade, mas essa distância tem, independente se é a que eu vou usar ou é a que eu vou encontrar, essa tem que ser a total. Então, para lá no Deus vê tudo, eu vou usar a distância, mas eu vou botar a distância o quê? Total. Então, eu vou botar o quê? Que o tempo vai ser a distância total, 350 metros, dividido pela velocidade, que é 50 metros por segundo. Isso vai dar o quê? 7 segundos. Beleza ou não? Fechou? Tá claro isso, meninas? Aham. Clássico, isso aí é o clássico. Vocês viram também notação científica e ordem de grandeza, não foi? Eu vi lá no caderno. Foi. Vocês lembram disso? Vocês tiveram dificuldade? Foi tranquilo ou não? Não é fácil. É, mais ou menos. Não é fácil? Não, é fácil, entendeu? Tipo, eu não tive. Ah, é não, vírgula, é fácil, é assim, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui, tá bom? A minha aula de notação científica e ordem de grandeza, beleza ou não? Deixa eu. Eu vou colocar aqui, ó, no nosso iCloud, aqui, ó. Primeiro ano Santa Maria, Física, primeiro ano. Veja que essa aula, o nome dela é aula 00, porque isso aqui é realmente uma introdução. Estudem isso, vejam. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu posso comentar, a gente pode ver isso aqui sem nenhum problema. Tá bom? Como é que tá o calendário de provas? Vai demorar, eu perguntei já no início, não foi? Ô, Ok. Gustavo, Diz aí, Clarinha. já tô terminando, que eu tô morrendo de fome.
É porque eu só vou jantar de 10 horas. Aí eu tô segurando vocês, para vocês não jantarem também. Não, tô brincando. É que eu não Podem ir. vejo almoço.